descobrir seus dons e talentos? Você já parou para pensar sobre isso? Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever neste canal e compartilhar, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. Quem não pensou em algum momento, quem já não se questionou de onde vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui? Sabe aqueles momentos em que aos olhos de outras pessoas tudo parece estar bem, que a gente tem uma vida perfeita, pode ser que a gente tenha um trabalho bacana, uma família bacana, que a gente talvez esteja desempenhando alguma atividade que a gente acha importante, que aparentemente a gente tem tudo, mas alguma coisa nos traz insatisfação. É como se tivesse faltando alguma coisa. São momentos em que a gente começa a refletir sobre a nossa caminhada. E esse questionamento, ele é importante. Para algumas pessoas vem mais cedo, quanto mais jovem, e para outras vem um pouco mais tarde. Mas não importa a caminhada que a gente percorreu, importa o que a gente vai fazer daqui ou de agora para diante. E não há nenhum problema em a gente se desapegar de coisas que lá no passado, lá atrás, foram úteis, mas que hoje já não nos servem mais. Muitas vezes a gente fica apegado a formações, cursos, experiências que a gente teve e que hoje a gente não precisa mais, ou a gente decidiu traçar por outro caminho, ou pode ser que Deus tenha outro plano pra gente. E a gente começa a refletir sobre isso. E essas reflexões, elas nem sempre vêm de maneira tranquila, muitas vezes elas vêm carregadas de alguma dor e algum sofrimento. Por isso nós precisamos orar para afastar da gente esse espírito de confusão que muitas vezes nos rouba a paz. Muitas pessoas fazem alguma faculdade, alguma formação e depois descobrem que não é aquele caminho que elas desejam seguir. Por quê? Porque a gente evolui nessa nossa caminhada. E às vezes alguma coisa que fazia muito sentido lá atrás, hoje, na vida que a gente tem, com as experiências que a gente tem, aquilo já não faz tanto sentido. E muitas vezes é tão difícil a gente desapegar, não é mesmo? Nossos processos de mudança ou de desapego é como se a gente fosse uma lagarta, que ela tem que ir para o casulo, passar por aquele processo de mudança para depois ela se transformar numa linda borboleta. Nós precisamos entrar muitas vezes em nossos casulos quando ninguém está vendo. A gente vai passando por grandes metamorfoses na nossa vida. E muitas vezes esse processo de metamorfose é um processo solitário, que às vezes causa uma certa dor. Mas é importante que a gente saiba que a gente tem Deus, que é quem vai nos mostrar, vai nos direcionar o caminho. Porque afinal de contas, é Ele que sabe o motivo pelo qual Ele colocou cada um de nós aqui neste mundo, aqui nesse planeta, aqui nessa terra. Muitas vezes a gente sente cansaço, a gente acha que de repente não gosta do nosso trabalho e a gente acaba colocando todas as nossas frustrações e insatisfações canalizando para o nosso trabalho. É bom lembrar que nem sempre, o tempo todo, a gente vai fazer aquilo que a gente gosta de fazer, mas a gente precisa fazer aquilo que precisa ser feito. Afinal, assim como Jesus, nós viemos aqui neste mundo para servir e não apenas para sermos servidos. Quando nós não estamos contentes, é muito provável que a gente esteja fora da nossa missão ou que por alguma razão a gente não está seguindo aquele caminho que Deus traçou para nós. É quando nós usamos os nossos dons e talentos que Deus nos deu para fazer a obra dele e que a gente às vezes não estivesse usando ou estivesse desviando daquele caminho que ele tem para nós.
Afinal de contas, são tantas distrações que a gente tem, tantas promessas de futuro brilhante do tipo, se você fizer determinado curso ou seguir determinada carreira ou profissão, você vai ter muito dinheiro e sucesso. Com isso, a gente às vezes acaba se afastando daquele propósito pelo qual a gente está aqui neste mundo. Tantas vezes a nossa missão é algo que a gente não precisa fazer em tempo integral. Afinal de contas, a gente precisa fazer o nosso trabalho, a gente precisa servir. Alguém precisa fazer o trabalho para que a gente tenha as nossas necessidades satisfeitas. Assim como você ajuda a satisfazer as necessidades de outras pessoas, a resolver problemas, a gente também tem a nossa parte de servir. E muitas vezes o que nos frustra não é o que a gente está fazendo, mas às vezes o que a gente está deixando de fazer com o nosso tempo. É quando a gente não reserva um espacinho na nossa agenda para nos dedicarmos àquilo que a gente veio fazer neste mundo. Por isso, nós vemos muitas pessoas com tantas habilidades e tantos talentos e que muitas vezes se sentem perdidas. E a gente muitas vezes preenche o nosso tempo para não pensar bobagens, quando na verdade o que a gente está fazendo é fugindo de nós mesmos, fugindo desse questionamento que precisa existir, desse processo de amadurecimento, que a gente tem que entrar no nosso casulo, que a gente tem que passar da fase da metamorfose de uma lagarta para se transformar numa borboleta. E esse processo muitas vezes é dolorido, porém necessário. E a gente nunca está sozinho. A gente tem Deus para nos guiar neste processo todo. Quando a gente se ocupa demais, a gente muitas vezes não tem tempo de fazer aquilo que a gente deveria estar fazendo. Afinal de contas, o que Deus quer de nós? Qual é o nosso papel na grande obra dele? Deus deu a cada um de nós talentos e dons especiais. É como se fosse o nosso corpo também. O nosso corpo não tem uma parte que é mais importante ou menos importante. Cada parte da gente tem um papel, tem uma função específica. E assim, nessa grande missão de Deus, cada um de nós tem um papel, uma missão para desempenhar. Nenhuma é mais importante ou menos importante. Todas importam. Nem todas as experiências que a gente teve, elas são úteis hoje para a vontade de Deus. Algumas experiências que a gente teve nos passaram de distrações e que hoje não tem mais utilidades. Ou seja, tem experiências que nós passamos, dificuldades que nós enfrentamos porque a gente foi muito teimoso e que a gente quis fazer as coisas do nosso jeito, sem ver o que Deus realmente queria para nós. Muitas vezes nós nos matriculamos em cursos, em formações, sem perguntar para Deus se é esta a vontade dele, se é isso que ele quer que nós façamos. A gente quer resolver tudo com a nossa decisão, com a força do nosso braço. E se os nossos planos não estiverem de acordo com a vontade de Deus, certamente eles irão se frustrar. Em Provérbios 16, nós encontramos: consagre ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, Deus deu a cada um de nós talentos e dons especiais. E é preciso que a gente saiba, que a gente tenha discernimento do que vem de Deus e do que não vem dele. Mas como que a gente pode saber? Perguntando a ele. Talentos são habilidades naturais em áreas práticas. Tem pessoas que têm habilidades para fazer trabalhos manuais, para desenhar, para cantar, para tocar, para escrever, para se comunicar, para ensinar, dentre tantas outras coisas. Já os dons do Espírito Santo vêm do nosso renascimento, do nosso novo nascimento ou da nossa conversão. O que é conversão? É quando a gente aceita Deus na nossa vida e a gente aceita Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador. Quando a gente tem esse discernimento, a gente acaba descobrindo, Deus acaba nos revelando quais são os dons do Espírito Santo que Ele colocou em cada um de nós. E todos nós temos, só que às vezes a gente não percebe, a gente está tão ligado
em satisfazer os nossos desejos, fazer as coisas sozinhos e do nosso jeito, que a gente acaba não descobrindo. Os dons do Espírito Santo pode ser palavra de sabedoria, que é a capacidade que uma pessoa tem para oferecer um conselho sábio, segundo a palavra de Deus. Pode ser a palavra de conhecimento, a capacidade que a pessoa tem de algum conhecimento sobre uma situação ou sobre alguém. Pode ser a habilidade de profetizar, que não necessariamente tem a ver com a pessoa adivinhar, querer falar sobre o futuro, uma situação futura, mas sim de proferir uma mensagem especial do Espírito Santo para alguém que estiver precisando. Temos também o espírito da fé, que é uma habilidade sobrenatural para confiar plenamente em Deus em qualquer situação da nossa vida. Temos o dom de cura, que é a capacidade de orar pela cura de outras pessoas. Tem também o dom de operar milagres, ou seja, pessoas que conseguem mostrar situações sobrenaturais, onde quem faz a cura é Deus, é Jesus, por meio daquele talento, daquele dom que Deus deu para aquela determinada pessoa. Existem outros talentos também, que é discernimento sobre espíritos. É a pessoa que sabe diferenciar uma mensagem que vem de Deus ou de um enganador. Tem também o dom de variedade de línguas, que é a pessoa que tem uma linguagem espiritual, que o Espírito dá para a própria edificação, e também a interpretação das línguas, que é a capacidade de compreender o significado de diferentes línguas. Ou seja, são vários dons e talentos. Jesus tinha todos esses dons. E antes de ele começar a sua caminhada, ele passou 40 dias e 40 noites no deserto sendo tentado pelo diabo, que queria o tempo todo impedir que ele usasse os seus dons para a obra que ele tinha para cumprir a sua missão aqui, e o diabo tentava fazer com que ele usasse esses dons para o seu próprio benefício. Ou seja, ele queria fazer Jesus desistir da sua missão. Assim, a gente precisa aprender com Jesus. Nunca desistir da nossa missão, porque Deus deu a cada um de nós dons e talentos especiais para que a gente usasse de uma maneira positiva, para a honra e glória dele, para cumprir a obra e missão que ele tem para cada um de nós. E quantas vezes a gente se permite que esse talento seja desviado? Ou seja, quantas pessoas talentosas você conhece que usam o seu talento, o seu dom para o mal e não para o bem? Por isso a gente precisa orar para que Deus nos mostre quais são os nossos dons, quais são os nossos talentos e como que Ele quer que a gente use isso na sua obra. A gente pode pedir Ele todo dia para trazer essa clareza e nos dar forças para que a gente jamais se desvie do caminho que Ele traçou para nós. Que a gente não use os nossos dons e os nossos talentos para o mal, e sim para o bem, para a honra e glória de Deus. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas, e onde se edifica, Jesus fica. Tenham todos um dia abençoado por Deus, e lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã.